Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Este é o nosso primeiro vídeo do ano de sexta-feira, né? O vídeo onde eu trago geralmente uma aulinha de bioquímica, uma informação com embasamento científico para ajudar vocês a melhorarem a sua saúde. Então, eu quero começar este vídeo aqui de hoje, primeiramente desejando a todos vocês um ano de 2023 maravilhoso, abençoado, iluminado e muito próspero. Mesmo sabendo que não é porque o ano mudou que as esperanças se renovam, né? Se você continuar sendo a mesma pessoa, pode virar ano, pode virar semestre, bimestre, o que for. Você tem que ser uma pessoa melhor para esse ano que começa. E é justamente isso, né? A missão do nosso canal aqui no YouTube é dar para você informação para que você evolua como pessoa, como ser humano, como profissional, como pai, como filho, como pessoa, para que este ano que comece realmente possa ser um ano melhor, principalmente no que tange a questão de saúde, que é o nosso maior propósito aqui. Falar sobre saúde e ensinar você como melhorar ela e como evitar uma velhice com doença, né? Lembrando que, obviamente, a gente aqui não trabalha com promessa, mas a gente trabalha com probabilidade. Mudando os seus hábitos, você diminui a probabilidade de envelhecer com doenças. Bom, então eu fiquei pensando como é que eu podia abrir esse nosso primeiro vídeo do ano, abrir o 2023 aqui com alguma coisa que pudesse ser uma informação importante e de relevância para você. Olha, durante as nossas férias aí agora, eu usei meu Instagram para interagir mais com o nosso público. Eu abri caixinha de pergunta, quem me segue lá mandou, eu recebi 13 mil perguntas. Eu tive que selecionar as mais importantes aí. Eu respondi cento e poucas perguntas e eu vi que muitas pessoas que interagiam comigo, elas estavam em dúvida. As pessoas têm muita dúvida quando começam a mergulhar nesse universo de informação sobre saúde. Por quê? Porque existem muitos artigos, muitos estudos que vão sendo publicados nas redes sociais aí de nutricionistas, de médicos ou de coachings de saúde, né? E vem lá a publicação do artigo e abaixo daquela foto do artigo vem os comentários da pessoa que está publicando esse artigo, né? Então as pessoas elas postam lá coisas que muitas vezes são divergentes, são informações que a pessoa ela vai num canal de YouTube, num Instagram, o nosso seguidor aqui vai lá, ele lê alguma coisa, depois ele vai em outro canal e vê coisas que são completamente antagônicas, opostas, e aí as pessoas começam a ficar muito perdidas, falando assim, Samuel, mas como é que você, por exemplo, fala tal coisa? E aí eu vi alguém que publicou um artigo e o artigo dizia que era outra coisa completamente diferente do que você falou. Então assim, ó, qual é o objetivo desse nosso vídeo aqui de hoje? É ensinar você algo muito importante sobre artigos científicos, não importa em que revistas são publicadas. O que eu vou falar aqui, inclusive, cabe para artigos científicos publicados em revista de impacto científico mesmo, revistas boas. Quando eu comecei essa imersão nessa medicina com olhar integral e comecei a estudar esses artigos científicos, eu comecei a ter essas mesmas dúvidas que a maioria das pessoas tem. E graças a Deus eu tive na minha vida mentores, gurus, mestres que eu até hoje boto eles nas minhas orações, que foram médicos que tiveram essa paciência de me ensinar os grandes vieses que a gente pode ter nos artigos. Porque quando a gente lê um artigo científico, a gente entende que mais de 70% deles não consegue trazer uma informação absoluta. O que eu quero dizer com isso? Uma informação que seja assim, impossível de questionar. Por quê? Porque as pessoas não sabem fazer artigo? Não. É porque quando você faz um artigo científico, se você realmente quer fazer e publicar um artigo que ele seja completo a ponto de aquilo ali não ter viés, são artigos muito difíceis que envolveria muito
tempo, que envolveria muito dinheiro, né? Quando eu digo tempo, tempo de follow-up, assim, um artigo de 40 anos. Olha, durante 40 anos nós fizemos avaliações numa população e tal. E é muito difícil, né? Então os artigos eles vão ser de tempo curto, pouco investimento, muitas vezes pouco investimento, e aí a gente tem que usar aquela informação que o artigo trouxe e tentar replicar ela, né? Por exemplo, olha, o artigo foi avaliado aí 2 anos, a gente tem que tentar imaginar que aquilo ali, como aquilo ali poderia implicar nos 40, 50 anos de uma pessoa, né? Bom, estou enrolando, mas vai começar a ficar fácil agora quando eu explicar para vocês. Ó, por exemplo, um dos artigos que me mandaram aqui e me questionaram muito foi esse aqui, ó, que está aqui para vocês. Ó, um artigo que comparou pessoas que seguem uma dieta vegana, vegetariana e pessoas que consomem carne, mostrando então que quando você tira a carne da alimentação, então você tem maior risco de depressão. Ó, foi o que esse artigo mostrou, as pessoas me mandaram falando, Samuel, nossa, agora eu fiquei confuso aí porque você fala muito de uma alimentação do Mediterrâneo, com menos proteína, menos carne vermelha, mais peixinho ou até plant-based. Por quê? Por que eu trago isso para as pessoas? Porque assim, quando a gente vai estudar os famosos papers, né, o que as publicações elas vão trazendo, a gente pode ter estudos de diversas formas. A gente pode ter o estudo que vai avaliar a bioquímica, né? Por exemplo, os estudos quando a gente busca lá tratamento de desbiose, modulação intestinal, o que eles mostram? Eles mostram que dietas ricas em fibra, elas são dietas que trazem melhor benefício mental, energia vital, né? Cognição, síntese de hormônios e muito menos risco de câncer. Tá, mas aí como é que esse estudo é feito? Esse estudo é feito através de observação, observa-se uma população e outra população, o que eles comem e depois que doença eles têm? Não. Esses estudos, por exemplo, eles mostram assim, ó, quando você come bastante fibra, essa fibra lá no intestino, ela vai ser fermentada em ácidos graxos de cadeia curta, que são 3. A gente tem aqui o butirato, a gente tem o propionato e a gente tem o acetato, que são os 3 ácidos graxos de cadeia curta, né? Tudo que é menos de 6 carbonos é cadeia curta. E o butirato, que ele tem 4 carbonos, ele vai ser quebrado em 2 moléculas de 2 carbonos, que a gente vai chamar aqui de acetil. E o acetil, que a gente forma 2 acetil aqui com o butirato, o acetil, então, ele vai entrar na célula do intestino, aumentando o ciclo de Krebs. Vocês lembram da minha aulinha de ciclo de Krebs? Que o acetil ele vai juntar com o CoA, aqui vai precisar de vitamina B5 para fazer isso, né? O acetil ele junta com o CoA, formando acetil-CoA. Acetil-CoA entra na mitocôndria e, aliás, dentro da mitocôndria, o acetil-CoA ele vai entrar na ciranda do ciclo de Krebs, né? Malato, fumarato, alfa-cetoglutarato, toda a ciranda do ciclo de Krebs. Então, isso vai gerar mais ATP. Então, aqui a gente sabe, através do estudo bioquímico, que quando eu tenho uma dieta com mais fibra, eu aumento o ácido graxo de cadeia curta, eu aumento o butirato, e a gente estuda, então, por uma via fisiológica que é diminuído aqui a propensão do câncer coloretal, de outros cânceres do corpo, né? E de doenças intestinais. Então, assim, isso não foi um estudo de acompanhamento que separou lá um grupo de 1000 pessoas que come mais fibra, um outro grupo de 1000 pessoas que come menos fibra e no desfecho final a gente avalia, tá? Então isso aqui é um estudo que estudou fisiologicamente como que a alimentação impactou no final aqui, né? Mostrando um aumento, porque a gente sabe que a renovação das células do intestino, os enterócitos, que é uma renovação muito rápida, a cada 4 dias você tem uma renovação de células. Isso tudo consome energia e essa energia vem do ATP. Então a gente entende fisiologicamente que toda essa mudança dietética ela melhorou
esse processo de renovação do epitélio intestinal e por isso que tem esse fator protetivo contra câncer e tal. Então, assim, isso aqui foi um estudo estudando a fisiologia. Aí quando a gente avalia isso, pronto, aqui o tipo de dieta, né, mostrando que o plant-based é uma dieta que protege o intestino e tal. Agora, existem esses famosos estudos observacionais, que é como eu comentei aqui e que é como esse estudo que eu mostrei aqui para vocês observar. Tirou dieta que tirou a carne e as pessoas ficaram mais depressivas. Tá, mas espera aí. O principal viés aqui do estudo, o que ele mostra? Tirou a carne, mas botou o quê? Botou o quê? Não me importa se tirou a carne, eu quero saber o que essa pessoa comeu. A gente sabe que muitas pessoas que tiram a carne, elas botam no prato macarrão, né? Bota lá nhoque, tortéi, talharim, bota glúten. E o glúten, ele está intimamente associado à depressão. O glúten é um alimento que gera depressão. Então a gente pega esse estudo e fala assim, olha só, tirou a carne e ficou depressivo. Tá, mas vamos analisar outras coisas importantes aqui, como por exemplo, o que é que tem no prato. Um dos estudos que mostrou o maior fracasso em tentar trazer informação, ficou muito famoso, foi um estudo muito esperado. Durante muitos anos a gente esperou, que foi o estudo PURI. Aqui, ó, estudo PURI, publicado numa revista, uma das revistas mais respeitadas do mundo. Isso aqui foi uma tremenda decepção quando foi publicado. Inclusive, ele foi tão mal feito que cada profissional que tem rede social, que publicou esse estudo, publicou mostrando um ponto de vista. Cada um enxergou o que quis. Esse estudo aqui ele deu margem para mais de 10 opiniões diferentes. Por quê? Vamos entender. Este estudo, que foi publicado em 2017, ele acompanhou 135.335 indivíduos de 18 países diferentes com idade entre 35 e 70 anos de idade durante 7 anos e 4 meses. É ou não é um estudo que parece maravilhoso? Porque um monte de indivíduos, 7 anos e 4 meses, 18 países diferentes, maravilhoso. Qual era o objetivo desse estudo? Era avaliar os tipos de dieta e como essa dieta impactava nas doenças. Aí você sabe o que aconteceu quando esse estudo foi publicado? Esse estudo ele trouxe a seguinte mensagem. Ele falou assim, ó, que foi observado que a dieta com aumento de carboidrato, ela foi igual a um aumento de doenças isquêmicas, né? Coração, infarto e tal. Eu juro para vocês que quando eu vi esse estudo, eu falei, não acredito que ficaram 7 anos e 4 meses fazendo um estudo com tanta gente e o resultado foi esse. Falaram de carboidrato e em momento algum do estudo falaram qual carboidrato foi avaliado. Por quê? Quando eu falo de carboidrato, eu posso falar do carboidrato que realmente gera dano vascular e infarto, que seria o carboidrato simples, né? Que seria o que aqui? O arroz branco, a massa, o pão, o bolo, a cuca, tudo que é refinado, biscoito, bolacha, né? Ou eu posso falar de carboidrato do bem. Quais seriam os carboidratos do bem aqui? Quinoa, feijão, batata doce, inhame, cará. Olha quanto aqui que eu estou botando. Cará, ervilha, grão de bico. Isso tudo são as fibras que quando chegarem no intestino vão transformar por fermentação em ácido graxo de cadeia curta. Isso aqui é tudo coisa boa. Só que o estudo, não, ele falou assim, carboidratos. O consumo de carboidrato matou gente. E ali talvez tenha começado esse movimento carbofóbico, né? Que é o tal do low carb. As pessoas, quando falam da dieta low carb, elas pensam que low carb significa baixo carboidrato, né? Quando na verdade a tradução correta do carb aqui em inglês seria o quê? Carb seria igual a glicose. Então a dieta low carb seria uma dieta de baixo
índice glicêmico, baixa glicose, não baixo carboidrato. Tanto que em muitos artigos americanos, quando eles querem falar do carboidrato complexo, que são esses aqui, eles nem chamam de carb, eles chamam de fiber. Fiber, você vai ler lá, vai estar escrito assim, ó, fiber, é o carboidrato complexo. Só que esse tipo de erro de publicação, falta de detalhamento, ele faz muitas vezes com que as pessoas elas leiam, interpretem errado e ainda por cima sigam sendo divulgadoras de uma falácia, de um erro. Como aqui. Quer ver um outro caso? Eu falo tanto do efeito inflamatório que o leite e os lácteos causam no corpo, né, por conta do excesso de caseína. Caseína inflama, gera uma inflamação intestinal, aumenta algumas citocinas pró-inflamatórias, né, como por exemplo o NF-κ-beta, aumenta lá o ácido araquidônico, aumenta interleucina 6. Aí vem lá um estudo e mostra assim, leite é anti-inflamatório. E eu vi um monte de nutricionista publicando artigo mostrando o leite é anti-inflamatório. Por quê? Porque na composição do leite você tem muito ácido mirístico. O ácido mirístico, ele aumenta a interleucina 10 e a interleucina 10 ela é anti-inflamatória. Olha que maravilha! É óbvio, o leite de vaca ele é um alimento para o terneiro, ele tem que ser um bom alimento, ele tem muita coisa boa por conta que é um alimento para um bezerrinho que tem que começar a crescer, né, e crescer com saúde. Então, se você avaliar somente o ácido mirístico que está no leite e que aumenta a interleucina 10 é anti-inflamatória. Olha que maravilha! Então tá, ponto. Só que isso é muito superficial, né? Porque se eu analisar o que a caseína do leite causa, eu vou ver que o benefício da interleucina 10 que vem do ácido mirístico é tão pequeno perto do estrago todo, né? Então, a dica, a ideia desse vídeo aqui de hoje é ensinar vocês que o artigo científico, ele pode muitas vezes é mal escrito, mal desenhado, avalia poucas informações, né? Eu vou citar aqui um exemplo, ó, quer ver? Eu vou publicar um artigo científico, eu vou fazer o seguinte, eu vou avaliar risco cardiovascular em pacientes que praticam esporte e pacientes que não praticam esporte, né? Aí eu vou pegar, vou escolher qual esporte? Futebol. Vamos usar o futebol. Então eu vou pegar um grupo de pacientes que não joga futebol e um grupo de pacientes que joga futebol toda quarta-feira. Aí depois do futebol da quarta-feira, eles fazem um churrasquinho, comem lá um churrasco, bastante cerveja. E aí, no final do meu estudo, eu vou observar que esse grupo que jogava futebol tinha muito mais infarto. E aí eu vou publicar no meu artigo, jogar futebol aumenta o risco de infarto. É mais ou menos isso. Ué, o que aumentou o risco de infarto não foi que ele jogava bola, é porque depois de jogar bola, ficavam lá comendo churrasco, que a gente já sabe, né, que a carne vermelha naquele carvão ali já aumenta o risco cardiovascular, associado ao quê? A 4, 5 litros de chopp, de cerveja. Então é isso que eu estou trazendo aqui, é que a gente tenha esse discernimento de saber avaliar um estudo e olhar onde é que pode ter tido erro, entendeu? Chegar aqui e falar o seguinte, olha só, vamos avaliar uma população que comeu tal alimento e outra que não comeu tal alimento. Isso é muito pouco, né? A gente tem que analisar todos os outros hábitos. Se aquela população tinha uma herança genética, por exemplo, se o meu grupo aqui é um grupo, eu vou avaliar infarto, se a carne vermelha causa infarto ou não. Aí eu tiro a carne de uma população, boto a carne em outra. Eu tenho que ter um screening para avaliar nessa população. Eu não posso misturar pessoas que têm a lipoproteína aumentada, que expressa o risco cardíaco de forma genética aumentada. Eu tenho que excluir isso. Ou eu pego todo mundo que tem risco cardíaco de forma genética, ou todo mundo que não tenha risco cardíaco. Eu tenho que avaliar gordura visceral, circunferência abdominal, outros hábitos, avaliar a saúde da boca. A gente sabe que os dentes estão intimamente associados
Há risco cardiovascular, pessoas que têm focos inflamatórios nos dentes têm mais risco de infarto. Eu tenho que avaliar exercício físico, prática de esporte, o sono. Pessoas que roncam têm mais risco cardiovascular do que pessoas que não roncam. E qual é o estudo que avalia tudo isso? É muito difícil, por isso que muitas vezes vai vir pessoa aí trazer na sua rede social um estudo mostrando algo completamente bizarro, antagônico a tudo que a gente sabe, e vai ter pessoas que, infelizmente, vão cair nisso. Então, olha só, nosso primeiro vídeo do ano aqui foi simplesmente para trazer uma informação para que vocês não fiquem tão perdidos em rede social, que eu sei que vocês aí são todos consumidores de conteúdo digital e comecem a ter esse caráter um pouco mais crítico quando vocês começarem a ver pessoas fazendo publicações completamente insanas e que vocês aí já sabem, né? Porque já botaram na prática, já perceberam os benefícios de uma alimentação, né? Quando eu olho lá o meu vídeo, por exemplo, de leite no YouTube, tem quase 4 milhões de pessoas assistiram o vídeo e quase 20 mil pessoas escreveram depoimentos, né? Dessas 20 mil pessoas, muito mais da metade, talvez 70%, escreveu o seguinte: realmente, quando eu parei de tomar leite e comer queijo, minha acne sumiu, minha rinite sumiu, minhas amidalites de repetição sumiram, nunca mais tive infecção urinária, meu sono melhorou. Então tem um monte de depoimento lá de gente falando, realmente minha vida mudou. Aí vem alguém e posta um estudo mostrando, olha, o leite é anti-inflamatório. Isso quebra completamente todos esses depoimentos. Tá? A prática ela é muito mais importante do que realmente uma publicação de um estudo científico que avaliou uma população, mas avaliou muito mal. Avaliou olhando com olhar tubular e não de uma forma macro, considerando todos as possíveis interações aí que essas pessoas poderiam ter que não fosse unicamente o pilar da alimentação. Eu já vou encerrar por aqui esse vídeo também, porque o Fernando já está aqui fazendo sinal para mim que a minha voz ela está indo para o final, estou esgotando o que eu tinha de voz. Nessas férias eu fiz muita reunião online, eu ainda não aprendi a fazer reunião online, eu grito como se eu estivesse falando com alguém lá no Japão. Cansei minhas cordas vocais, mas já estou aqui, ó, hidratando, tomando quase 5 litros de água por dia para melhorar essa voz, para continuar gerando conteúdo aqui de qualidade e com responsabilidade para vocês durante esse ano de 2023. Quero agradecer a todos, então, que começaram o ano aqui junto comigo. E se você não está inscrito ainda no meu canal, eu convido você a se inscrever, acionar aquele sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.